Oi, gente! Hoje eu vou falar de um assunto que considero um pouco polêmico, talvez, né? Tem gente que diz que a cultura retro é machista. Outro dia eu vi até uma menina falando sobre isso num grupo, né? Sobre o tema, falando que tinha que problematizar, porque na verdade era machista e tal. Se você for olhar bem ao longo das décadas, os anos 50 realmente foi uma época bem machista mesmo. Mas se a gente olhar, né, tudo que aconteceu até a década de 50, a gente vai ver que também não é bem assim, né? E que a sociedade continua machista até hoje. Como assim o retrô é machista? Naquela época tudo era machista e agora não é machista? Claro que é machista. Então vamos lá dar uma olhada nas décadas anteriores aos anos 50. Bom, no fim do século XIX já existia um movimento feminista das sufragetes, né, que eram as mulheres liberais que lutavam pelo direito ao voto. Começou no fim do século XIX na Inglaterra e também no início do século XX. Essas mulheres continuaram lutando pelo voto porque elas acreditavam que assim elas teriam algum tipo de poder. Não só pelo voto, tá? Elas lutavam por algumas outras causas também. Elas lutavam por igualdade de direitos contratuais e de propriedade, porque naquela época a mulher não tinha direito à herança, propriedade, nada. Isso supunha um casamento arranjado também, tá? They're saying she's to speak. This is a deliberate escalation. This has to stop. Done what men told me. Well, I can't have that anymore. So come on. I incite the women in Britain to rebellion. Na Primeira Guerra Mundial, as mulheres foram trabalhar na indústria. Quer dizer, as mulheres proletárias já trabalhavam antes na indústria, né? Sempre trabalhavam já há bastante tempo. Mas, né, houve um movimento também de outras mulheres para ir para a indústria por causa da guerra. E muitas mulheres foram para a guerra também como enfermeiras, né, para atender os soldados, feridos e tudo mais. Aí acaba a guerra, a gente tem os anos 20, né? Nos anos 20 a gente tem a figura da melindrosa, que era aquela mulher que gostava de se divertir, ir pra festa, dançar. Com isso o comprimento do vestido sobe um pouquinho, o vestido sobe um pouco mais confortável, não é aquela coisa de vestido coladinho cheio de coisas, partilha, não precisa mais. Porque, né, as mulheres precisam de roupas mais práticas e também até para as dançarinas, as melindrosas, é muito melhor você usar uma roupa mais confortável, não é verdade? A melindrosa era aquela mulher que buscava liberdade, independência e diversão. Nessa época as mulheres dirigiam também, tá? Sem ficar falando que mulher não sabe dirigir, sabe? E aí a gente tem o surgimento de um outro ícone feminino, né? Que é a aviadora Amelia Earhart. Que surge aí nos anos 20. É a primeira mulher a atravessar o Atlântico. Bem legal, né? Era um ícone feminino. Ela inspirou várias mulheres que também se aventuraram na aviação por conta dela. Foi uma figura bem interessante nessa época. Did you receive transmission? A Coco Chanel nessa época também tem um certo destaque, né? Ela estava no auge nos anos 20, como uma grande estilista, símbolo da mulher independente. Ela começou a criar outros tipos de roupa, alfaiataria feminina, o pretinho básico, roupas muito mais práticas para a gente usar hoje em dia, porque naquela época que se usava Belle Époque, antes, né, das roupas da Chanel, as roupas eram muito pesadas, difíceis até para a mulher trabalhar. E aí teve esse movimento na época da Primeira Guerra, que as mulheres foram para a indústria e tudo mais, e aí teve toda essa questão de a Chanel inovar no vestuário, criar roupas novas, roupas mais práticas, para que as mulheres possam fazer outras atividades com uma facilidade um pouquinho maior, na verdade. E a Chanel era aí, nessa época, um símbolo da mulher independente. E aí a gente tem os anos 30, nessa época a Amelia Earhart já é um ícone da aviação. Como a gente tinha falado, né, ela inspirou várias mulheres, também na área da aviação, mas não só na área da aviação. As mulheres se inspiraram, resolveram também se aventurar a pilotar aviões, já pilotavam naquela época, e ela também lutava pelos direitos das mulheres. E infelizmente foi nessa época que desapareceu o avião dela, né? Em 1937, o avião dela desapareceu e pouco tempo depois ela acabou sendo dada como morta. Infelizmente aí foi, né, o fim triste da história dela, mas ela foi uma grande figura feminina da época.
muito interessante que inspirou muitas mulheres. Também nessa época as mulheres começam a se destacar um pouquinho mais no cinema, inclusive em Hollywood. Com o fim do cinema mudo, onde você tem o áudio, elas começam a se destacar mais, a aparecer mais, elas se tornam ícones de estilo nessa época. As atrizes de cinema eram referência inclusive de moda, diferente de tempos atrás em que a atriz era considerada uma prostituta, né? Nas divas dessa época se destacam a Greta Garbo, a Marlene Dietrich, também a Katharine Hepburn, que tinha um comportamento bem usado para a época, chamavam até de menina mimada porque ela era uma mulher mais independente para fazer o que ela queria, né? E outra atriz que se destacou também nessa época, outra diva foi a Jean Harlow. Além dessas divas, existe uma outra diva linda, maravilhosa, a primeira superstar negra, Josephine Baker, que era uma cantora e dançarina e também, posteriormente, atriz, porque ela fez alguns filmes muito interessantes, né? E ela era conhecida como Pérola Negra. Nessa época, a luta pela independência das mulheres não deixou de existir, ela continuou existindo, né? E as mulheres começam a praticar esportes, que antes era visto como uma coisa masculina, a mulher não podia praticar esporte. Mulher tem que ficar quietinha, quem praticava esporte era homem, esporte era coisa masculina. Né? Então, as mulheres começam a se preocupar com a saúde e começam a praticar esporte. Alguma coisa assim começa a mudar nessa mentalidade. E nos anos 30 também é a época que surge a Edith Piaf, aquela cantora francesa que tem uma voz maravilhosa e ia se tornar um ícone mais tarde. Vous êtes une grande artiste. Parce que j'ai mis des talons. Elle est étourdissante. E aí nos anos 40 a gente tem a Segunda Guerra Mundial e as mulheres realmente saem de casa e vão para a indústria para trabalhar na indústria, porque não tinha homem para trabalhar na indústria. E aí elas começam a ter um pouquinho mais de independência financeira, tendo o dinheiro próprio delas, né? E um pouco mais de liberdade nesse sentido, fruto do trabalho delas mesmo. E aí a gente tem a figura da Rose the Riveter, né? Que era uma personagem da publicidade dos Estados Unidos na época, que convocava as mulheres para irem para a indústria. Rose the Riveter é a Rose a Arrebitadeira, traduzindo aí. E a Rose the Riveter é aí um ícone da cultura pin-up hoje em dia e também se transformou num símbolo do feminismo. Pouca gente sabe do fato de que muitas mulheres também foram para a guerra na Segunda Guerra Mundial, viu? Elas foram para a guerra sim, nos Estados Unidos existia a WASP, que era um esquadrão de mulheres piloto da época, elas não iam para o fronte, tá? Elas trabalhavam com carregamento de suprimentos, questão de logística, de manutenção de aviões, elas consertavam os aviões, né, muitas das vezes, elas faziam esse apoio logístico. Não é nem considerado assim totalmente militar naquela época. Já na Rússia não, nas Rússias as mulheres iam para o fronte mesmo com o piloto, e eles tinham mulheres pilotos que abatiam mais aviões inimigos do que os homens russos. E nos anos 40, Edith Piaf já é um ícone e lança a principal música da carreira dela, chamada La Vie en Rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Nessa época também, na Segunda Guerra, a maravilhosa da Josephine Baker atuou como espiã na resistência contra o nazismo na França. E no mundo da música, as artistas faziam sucesso, eram as mais tocadas da rádio. He's in the army now, a blowin' reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. E aí sim a gente chega nos anos 50. Acabou a guerra, a Segunda Guerra, as mulheres não precisam supostamente mais trabalhar. Os homens não querem que as mulheres trabalhem, então começam a empurrar as mulheres de volta para casa, todo o movimento de empurrar as mulheres de volta para casa. E aí tem que ser dona de casa, e mãe de família. E junto com esse movimento de empurrar as mulheres para casa tem o New Look, né? Que procura resgatar a feminilidade da mulher, com curvas marcadas e tudo mais. Quem não conhece, né, o New Look e a moda dos anos 50? Mas por outro lado, tem aí a rebeldia dos jovens, com rockabilly, rock and roll. Na Inglaterra tinha os Ted Boys e tinha os Ted Girls também, que eram duronas. Ninguém fala delas, mas elas eram bem duronas. Nos Estados Unidos, os Greasers, né?
Todos eles são grupos envolvidos aí com rockabilly. Os Greasers a gente pode ver no filme Greaser, obviamente. E tem uma paródia muito boa do filme Greaser, que é com o Johnny Depp, se chama Cry Baby, é super engraçado. Now, it's not funny. Oh, I love that girl. Love that girl. E aí, as mulheres participavam realmente também de todo esse movimento cultural, essa coisa de contracultura, da rebeldia, mesmo no momento que elas eram sempre reprimidas pelo machismo e tal, sempre tinha alguma mulher lá resistindo à cultura machista e lutando contra aquilo ali da sua maneira. E também nos anos 50 lançado o livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que deu início à segunda onda do feminismo. E até hoje é polêmico. A gente teve aí esse caso do Enem de 2015, que citou um trecho desse livro do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e foi toda essa polêmica, essa confusão com religiosos, homens machistas, reclamando do que ela falou e descaracterizando e tudo mais. E né, cultura retrô que é machista. Hoje em dia não tem machismo, imagina. Claro que tem. Não mudou muita coisa por parte dos homens, entende? Simone de Beauvoir a 41 ans lorsqu'elle publie Le Deuxième Sexe en 1949. Aussitôt paru, l'ouvrage déclenche de très violentes polémiques. Nous avons littérairement atteint les limites de l'abject, prévient François Mauriac en première page du Figaro. Et les autres femmes, et je voyais tous les couples que je connaissais, je voyais que le rôle important, positif joué par les hommes, et que la femme était vraiment dans leur ombre. Et puis j'ai commencé alors à lire beaucoup de choses que les hommes avaient écrites sur les femmes, et j'ai vu qu'elle était toujours traitée d'être relative, d'être secondaire. E toda vez que você vem e diz uma coisa assim, cultura retrô machista, então você tem que problematizar, você não pode gostar do retrô porque é machista, e aí você está apagando a luta de todas essas mulheres, né? Que durante todo esse tempo, todas essas décadas, vem aí lutando para conquistar alguns direitos pra gente. Isso não citei quase nada. Eu falei muito pouco. Eu não falei aqui das mulheres anarquistas, nem das mulheres marxistas que participaram da Revolução Russa. E tem aí as mulheres livres na Espanha, mulheres anarquistas, que lutaram contra o franquismo, contra o fascismo do general Franco durante a Guerra Civil Espanhola. E, infelizmente, os anarquistas perderam a guerra e se instituiu aí um regime franquista, que só foi acabar nos anos 70. Essas mulheres lutaram por muita coisa também, por liberdade sexual e os direitos das mulheres, enfim, a liberdade em diversos aspectos que não dá para detalhar aqui, porque é todo mundo, né, um outro universo muito extenso. Eu aconselho que vocês pesquisem a respeito, eu sugiro que vocês pesquisem, porque é muito interessante conhecer a atuação das mulheres livres. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E tem mais uma coisa. Gostar de cultura retrô e vintage não significa que você está reproduzindo machismo. Você pode gostar sim, não tem problema nenhum. Você pode relembrar esses ícones de mulheres maravilhosas que viveram durante todas essas décadas, lutando aí pelos direitos das mulheres, né, em todas as frentes, as mulheres anarquistas, as sufragetes e ícones femininos, e todas as mulheres que lutaram de alguma forma pelos direitos das mulheres. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha, fala que você gostou do vídeo. Segue a gente no Facebook. Assina o nosso canal e fala o que você quer ver aqui, tá? É isso. Um beijo.